O momento emocionante, quando o CEO milionário conforta a mendiga negra que chorava no banheiro. A gala estava em pleno vapor. Luzes cintilantes, risadas e sussurros de admiração permearam o ar. Lucas, o CEO milionário, estava em seu trono de poder, cercado por executivos ostentando ternos impecáveis e jantares sofisticados. Mas, no fundo, um vazio começava a crescer dentro dele, estrondando contra os aplausos que o cercavam. Ele olhou em volta e a imagem perfeita desmoronou. Era um mundo brilhante, mas insípido. O brilho dos diamantes não refletia a essência do que ele estava buscando. Cansado da superficialidade, decidiu se afastar da multidão. Ele atravessou o saguão luxuoso da empresa, o tapete vermelho sob seus pés, feito de uma matéria suave. E ao desviar do caminho, entrou em um banheiro público. O contraste era gritante, as paredes manchadas, as lâmpadas piscando. Tudo ali parecia distante da opulência que ele acabara de deixar para trás. E foi ali que o encontrou. Maria, uma mulher em situação de rua, estava encolhida no canto, lágrimas escorrendo pelo rosto em uma maré de dor e desespero. O semblante dela era uma história viva de lutas, e Lucas sentiu um aperto no peito. Aproximou-se timidamente, o coração acelerado. Sem saber por que, ele se agachou ao seu lado e estendeu um lenço. Suas mãos tremiam levemente. — Você está bem? Perguntou a voz, quase um sussurro. Ela olhou para ele, a confusão estampada em seus olhos. — Como você pode se importar? Você está lá, fora! Vivendo a vida que a maioria dos sonha. O descaso dela era um tapa na cara de sua fortuna. E num instante de clareza, Lucas percebeu que as riquezas não traziam felicidade. Ele se apresentou, o rosto marcado por um misto de compaixão e insegurança. Com um gesto natural, inclinou-se para ouvi-la. Maria começou a falar entre soluços. Cada palavra era um peso, cada frase uma revelação. Ela não era apenas uma mendiga. Era alguém se lembrando de quem foi. Eu sou a filha que você procurou, mas nunca encontrou. Aquela que desapareceu nas sombras da sua ambição. O choque atravessou Lucas como um raio. Filha? Ele mal teve tempo de processar essa afirmação, antes que o passado o atacasse como um fantasma. O ambiente ficou mais tenso. Enquanto os murmúrios da gala ecoavam como um eco distante, um rosto conhecido se esgueirava no fundo do banheiro. Era Carlos, um rival do passado, alguém que sabia muito bem os segredos que Lucas tentava esconder. Os olhares trocados entre eles falavam mais que 1000 palavras. Lucas precisava decidir sua próxima jogada. A coragem de enfrentar a verdade agora estava ao alcance, mas o medo de perder tudo o que construiu o paralisava. Os dois, perdidos num turbilhão de emoções, olhavam um para o outro, um abismo de histórias inacabadas diante deles. Lucas sentia o peso do mundo em suas costas, enquanto Maria carregava o fardo de suas esperanças despedaçadas. E no meio disso tudo, a pergunta flutua. Até onde a empatia poderia levá-los? Será que a conexão que se formava poderia ser forte o suficiente para enfrentar as barreiras da sociedade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas e Maria estavam lá,
os olhares fixos um no outro, enquanto o mundo do lado de fora parecia desvanecer. A revelação de Maria estava queimando na mente dele como uma fogueira incontrolável. Você é minha filha? Ele mal conseguia falar. O rosto dela se desmanchou em uma mistura de dor e um leve sorriso. Sim, papai, mas é complicado. A tensão no ar poderia cortar. A porta do banheiro rangeu e Carlos, seu rival, entrou, surpreso ao ver a cena. Em um instante, a sensação de conexão entre pai e filha se dissipou e uma nova sombra pairou sobre eles. Lucas, o que está acontecendo aqui? Carlos perguntou, os olhos brilhando de malícia. Lucas olhou para Maria. O coração acelerado. Ele não queria que Carlos soubesse, mas algo na expressão dela fez com que Lucas parasse. Havia uma história maior ali, e ele sentiu que precisava escutar. No fundo, nada poderia ser pior do que um segredo revelado. Maria respirou fundo e, com as mãos trêmulas, continuou. Eu não sou só a sua filha, Lucas. Eu sou a prova de algo que você fez. Algo horrível. Os batimentos de Lucas ecoavam nos ouvidos. Ele queria que as palavras não saíssem. O que você quer dizer? Perguntou, a voz quase inaudível. Maria encarou Carlos, um olhar que misturava medo e determinação. A razão pela qual sou assim, papai, foi por sua causa. Você me abandonou, e o que me levou até aqui não foi apenas a vida, foi uma escolha que você fez. Carlos não conseguia conter o sorriso. Isso é muito interessante, disse, se aproximando. Lucas, você tem uma filha em situação de rua e nem sabia? O sarcasmo lhe escorria dos lábios. Lucas permanecia imóvel, paralisado pela confusão e pela dor. Ele se virou para Maria e, de repente, um eco olvidado ressoou em sua mente. Uma história sobre um acidente, uma noite fatídica. 25 anos atrás. Você estava lá, não estava? Você se esqueceu de mim, do que ocorreu? Você e minha mãe. Ela estava naquela noite. Maria olhou para ele com olhos aflitos. A verdade havia batido à porta e agora entrava em seus corações. Carlos se inclinou. Sua voz baixa, afiada como uma faca. E se as coisas não forem como a Maria diz? E se for tudo uma farsa? A insegurança de Lucas crescia. Ele olhava para Maria e via uma verdade que não queria enxergar. Um grito estridente soou fora do banheiro, quebrando a tensão. Todos na gala pareceram congelar por um instante. Um som de vidro quebrando, seguido por gritos. Lucas, movido pelo instinto, correu para olhar. O que viu o fez tremer. Um incêndio havia começado na parte de trás da gala. As chamas dançando rapidamente, e as pessoas em pânico corriam na direção oposta. Vamos! Temos que sair! Gritou Carlos, mas Lucas não conseguia se mover. Ele olhou para Maria e uma pergunta dançava em sua mente: se a ligação entre eles era forte o suficiente para enfrentar essa barreira de fogo. Maria, no entanto, parecia estar em outro lugar. Se você não agir agora, papai, pode perder tudo, inclusive a chance de me conhecer. Os olhos dela brilhavam com desespero. A cena se desenrolava rapidamente. O tempo parecia ficar lento enquanto Lucas acreditava que precisava fazer uma escolha. O que valia a pena? O que ele estava disposto a sacrificar? O cheiro de fumaça enchia o ar, e uma voz ecoava na mente de Lucas. Era a escolha entre riqueza e amor, entre passado e futuro. O que ele faria agora? Quais seriam as consequências da decisão dele, ainda tão assombrado pelas verdades que tinham surgido? E naquele momento, ele sabia que a vida de todos ali dependia do que ele decidiria,
Mas a dúvida sobre quem realmente era Maria ainda pairava, como uma sombra ameaçadora, deixando o coração apertado. O que havia sido escondido e o que estava por vir faziam a respiração de Lucas parecer um desafio. Lucas permanecia paralisado, o coração em descompasso. Em meio aos gritos e à fumaça, que já começavam a entrar no banheiro, tudo parecia girar em torno de sua revelação. Você me abandonou. As palavras de Maria ecoavam em sua mente, uma verdadeira punhalada. Ele olhou para aqueles olhos desesperados, buscando uma resposta, mas foi interrompido pelo estrondo das chamas que roçavam a entrada do banheiro. Carlos, agora com um sorriso formidável nos lábios, se aproveitou da confusão. Lucas, a sua carreira vai pro chão de vez se essa história sair de você, hein? Ele se aproximou com um olhar de triunfo. O rival estava adorando a situação e a tensão subia. Lucas se virou para Maria, a urgência da situação pesando sobre ele. Temos que sair daqui! Ele insistiu, mas a expressão dela era de resignação, como se tivesse perdido a fé no que estava acontecendo. Se você se importa, papai, temos que resolver isso agora! Um estrondo e a luz os abandonou. As lâmpadas piscavam e depois se apagaram, deixando tudo em uma escuridão opressora. Lucas tateou até a parede, tentando encontrar orientação, enquanto o cheiro de fumaça invadia seus pulmões. O tempo estava se esgotando. Minimaliza seu ego, Lucas. Nós não temos tempo! Maria gritou, e a determinação em sua voz fez Lucas hesitar. Ele olhou para ela, as chamas começando a envolver o lugar. A ideia de resgatar o que ainda restava entre eles o fez querer agir. Eu não sabia. Eu não sabia que você estava aqui, que você tinha sofrido. As palavras saíram de sua boca como um sopro. Ele não podia continuar assim. Mas Carlos, aproveitando a brecha, falou com ironia. Então você se preocupa agora, Lucas? Depois de todos esses anos? Seu riso era um veneno, uma provocação. Nesse ponto, a raiva começou a ferver no peito de Lucas. Ele olhou para Carlos, que parecia se alimentar da dor alheia. A verdade veio como um raio. Então a porta do banheiro se abriu repentinamente. Uma sombra em forma de figura se apresentou ali e seus olhos brilharam num tom ameaçador. Todos os três se voltaram para aquele intruso. Carlos conhecia bem aquele rosto. Um antigo associado. Alguém que havia sido abandonado nos jogos de poder do passado. Cadê você, Lucas? O que está acontecendo aqui? Dizia ele, com a voz cínica, deixando a tensão escorregar pelo ar. A figura avançou e, num instante, um barulho estrondoso ecoou. Uma explosão, não do incêndio, mas de algo muito mais sombrio. Cenas de memórias longínquas invadiram a mente de Lucas em um relance. Uma noite em que tudo desmoronou. Algo mágico. Algo que o havia aprisionado fez com que ele olhasse de novo para Maria. Pai, você não entende. A voz dela tremeu. Você não pode deixar isso acontecer. O que está por trás de tudo isso é mais do que você imagina. Pode não ser apenas eu. As palavras a deixaram um acréscimo de medo e expectativa. Os últimos pensamentos de Lucas se tornaram uma tempestade. Se aquilo que Maria dizia era verdade, e se o passado de Lucas não envolvia apenas abandono, se ele tivesse cometido algo muito mais sério que o deixara tão distante de sua filha, os segredos da vida dele estavam prestes a explodir, como um incêndio que crescia atrás deles. Carlos, percebendo que a situação estava se desenrolando, começou a recuar. Mas Lucas não poderia simplesmente deixar para lá. Espere! O que mais você sabe? A pergunta escapuliu dele como um grito de desespero. Nesse momento, uma lufada de calor os envolveu. As chamas começaram a cruzar o chão. Maria se virou, com um olhar que misturava dor e determinação.
Se você não fizer algo agora, não vou conseguir passar por isso, pai. E assim, no meio do caos, Lucas teve uma epifania. Ele não estava apenas lutando por Maria ou pela sua vida. Ele estava prestes a confrontar um passado que o havia moldado e que agora ameaçava consumir tudo. O calor crescente nas costas, o cheiro de fumaça, a dúvida numa relação nunca vivida e, por trás de tudo, a verdade que poderia destruir ou salvar, o que era real, o quem ele realmente era. A única certeza que restava era a chama das escolhas que ainda estavam por vir. Lucas estava paralisado, o calor das chamas logo atrás dele. O desespero tomou conta, mas a voz de Maria soou clara em meio ao caos. Se você não fizer algo agora, pai, pode me perder de novo. O pensamento correu em sua mente, mas a presença de Carlos, com aquele sorriso de triunfo, parecia sufocar qualquer impulso. Maria olhou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas e determinação. Ele podia sentir o nó na garganta crescer. Vamos sair, disse ele, mas a urgência se misturou a uma confusão. Ele não sabia se a revelação que Maria trouxe era uma verdade ou uma armadilha. A situação estava prestes a desmoronar. Enquanto eles discutiam, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta do banheiro estourou e uma figura grandiosa entrou, cinza e coberta de fumaça. Um grito ecoou, mas não era de terror. Era de surpresa e alívio. Lucas! Maria! A voz era inconfundível. Era Helena, a mãe de Maria. Uma mulher que ele acreditava ter perdido para sempre após aquela noite fatídica. Helena avançou até eles, o olhar determinado. Entre eles, uma obsessão silenciosa ensaiava para explodir. Você precisa saber a verdade, disse ela, o rosto pálido, mas firme. Os olhos de Lucas se arregalaram. O que aconteceu naquela noite não foi apenas culpa sua. Carlos, que assistia à cena em um misto de incredulidade e diversão, não perdeu a oportunidade. Isso é um verdadeiro espetáculo. 3 pessoas em busca de respostas em um banheiro em chamas. Ele riu, mas o riso se transformou em um grunhido ao ver Lucas avançar em direção a ele. A raiva impulsionando seus passos. Cale-se, Carlos! Lucas gritou, sua voz ecoando. Hoje não é sobre você. O trio virou-se para Helena, que olhava diretamente para Lucas. A história que você conhece está errada. Eu nunca havia abandonado você. Você só não sabia de tudo. O caos ao redor deles parecia diminuir enquanto a revelação se aproximava. O que você está dizendo? Lucas perguntou, a mente em turbilhão. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta. Maria segurou a mão da mãe, seu coração disparando. O que você quer dizer com isso? Helena desviou o olhar, como se estivesse lutando contra suas próprias memórias. Eu não tinha escolha. Havia pessoas poderosas envolvidas. Coisas que você não imagina. Você estava sendo observado, Lucas, e sua vida estava em perigo. A expressão de Lucas mudou. O que você quer dizer com isso? O que você estava escondendo de mim? A fumaça já enchia o ar. O calor era intenso, e logo não dariam conta de se manter em pé se não saíssem dali. Há segredos que envolvem nossa família. Segredos que poderiam destruir a sua carreira e a sua vida. Você não pode saber disso aqui. As palavras de Helena não apenas deixavam a atmosfera tensa. Elas trouxeram um novo peso à situação. O rosto de Maria se contorcia entre dor e esperança. Então Carlos, percebendo que poderia ter a vantagem, se apressou. Talvez seja a hora de revelar tudo. A sala está pegando fogo.
Mas você, Lucas, será que você vai deixar seus dilemas familiares te paralisarem? A provocação impulsionava. Algo no olhar de Carlos mudara. Ele havia se tornado um predador disposto a usar qualquer fraqueza da família de Lucas. A tensão subiu. Maria, nós precisamos agir, Lucas disse, virando-se para a filha, que observava tudo com um olhar de ferida profunda. Você é minha filha, e eu não sabia da sua dor. Deixei você sair do meu radar. Eu preciso de você ao meu lado agora, mas não sei o que fazer. Maria sentia as lágrimas secarem. Mãe, é verdade. Ele está certo. O que você escondeu? A verdade. Um grito estridente cortou o ar, vindo de fora do banheiro, e o calor aumentou. As chamas agora avançavam de forma ameaçadora. Uma parte de Lucas sabia que eles estavam prestes a ultrapassar um ponto sem retorno. O tempo está acabando! Vamos sair! Mas Helena o parou. Lucas, você precisa saber o que realmente aconteceu naquela noite e como você se encaixa em tudo isso. Os segredos que eu quebrei. Você não pode deixar isso para outra hora. Ela respirava rapidamente, as memórias a afetando como um golpe no peito. Mas, antes que pudesse continuar, um estrondo ensurdecedor ecoou e a estrutura do banheiro estremeceu. O teto começou a ceder e os olhos de Lucas, de Maria, de Helena se encontraram com uma única compreensão. Eles tinham que agir agora. Com um movimento rápido, Lucas puxou Maria para mais perto, a respiração pesada devido ao calor e à fumaça que se acumulava. Ele sabia que não poderia escolher entre a verdade e a segurança. Era a hora de agir. Mas o que mais poderia ser revelado no pouco tempo que lhes restava? A identidade de Maria, os segredos de Helena. E assim, a porta se abriu. A saída estava diante deles, mas não como esperavam. Estavam prestes a descobrir que a história que conheciam sobre si mesmos era apenas a ponta do iceberg, e que, de fato, o verdadeiro inferno estava apenas começando. Lucas estava paralisado, o calor das chamas logo atrás dele. O desespero tomou conta, mas a voz de Maria soou clara em meio ao caos. Se você não fizer algo agora, pai, pode me perder de novo. O pensamento correu em sua mente, mas a presença de Carlos, com aquele sorriso de triunfo, parecia sufocar qualquer impulso. Maria olhou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas e determinação. Ele podia sentir o nó na garganta crescer. Vamos sair, disse ele, mas a urgência se misturou a uma confusão. Ele não sabia se a revelação que Maria trouxe era uma verdade ou uma armadilha. A situação estava prestes a desmoronar. Enquanto eles discutiam, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta do banheiro estourou e uma figura grandiosa entrou, cinza e coberta de fumaça. Um grito ecoou, mas não era de terror, era de surpresa e alívio. Lucas! Maria! A voz era inconfundível. Era Helena, a mãe de Maria. Uma mulher que ele acreditava ter perdido para sempre. Após aquela noite fatídica, Helena avançou até eles, o olhar determinado. Entre eles, uma obsessão silenciosa ensaiava para explodir. Você precisa saber a verdade, disse ela, o rosto pálido mas firme. Os olhos de Lucas se arregalaram. O que aconteceu naquela noite não foi apenas culpa sua. Carlos, que assistia à cena em um misto de incredulidade e diversão, não perdeu a oportunidade. Isso é um verdadeiro espetáculo. 3 pessoas em busca de respostas em um banheiro em chamas. Ele riu, mas o riso se transformou em um grunhido ao ver Lucas avançar em direção a ele, a raiva impulsionando seus passos. Cale-se, Carlos! Lucas gritou, sua voz ecoando. Hoje não é sobre você! O trio virou-se para Helena, que olhava diretamente para Lucas. A história que você conhece está errada. Eu nunca havia abandonado você.
Você só não sabia de tudo. O caos ao redor deles parecia diminuir, enquanto a revelação se aproximava. O que você está dizendo? Lucas perguntou, a mente em turbilhão. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta. Maria segurou a mão da mãe, seu coração disparando. O que você quer dizer com isso? Helena desviou o olhar, como se estivesse lutando contra suas próprias memórias. Eu não tinha escolha. Havia pessoas poderosas envolvidas, coisas que você não imagina. Você estava sendo observado, Lucas, e sua vida estava em perigo. A expressão de Lucas mudou. O que você quer dizer com isso? O que você estava escondendo de mim? A fumaça já enchia o ar. O calor era intenso, e logo não dariam conta de se manter em pé se não saíssem dali. Há segredos que envolvem nossa família. Segredos que poderiam destruir a sua carreira e a sua vida. Você não pode saber disso aqui. As palavras de Helena não apenas deixavam a atmosfera tensa, elas trouxeram um novo peso à situação. O rosto de Maria se contorcia entre dor e esperança. Então Carlos, percebendo que poderia ter a vantagem, se apressou. Talvez seja a hora de revelar tudo. A sala está pegando fogo. Mas você, Lucas, será que você vai deixar seus dilemas familiares te paralisarem? A provocação o impulsionava. Algo no olhar de Carlos mudara. Ele havia se tornado um predador, disposto a usar qualquer fraqueza da família. Fazer? Maria sentia as lágrimas secarem. Mãe, é verdade. Ele está certo. O que você escondeu? Um grito estridente cortou o ar vindo de fora do banheiro, e o calor aumentou. As chamas agora avançavam de forma ameaçadora. Uma parte de Lucas sabia que eles estavam prestes a ultrapassar um ponto sem retorno. O tempo esgotava-se, e algo dentro de Lucas explodiu. A verdade será dita! Gritou com uma força desconhecida. Então Helena, assustada pela urgência, avançou um passo. Ao fazer isso, um colar em seu pescoço se desprendeu e caiu no chão, revelando um botão vermelho oculto. Não! Não toque nisso! Gritou Helena. Mas já era tarde. Lucas abaixou-se, a curiosidade tomando conta de sua mente. Ele apertou o botão. Uma luz intensa preencheu o banheiro, e uma imagem holográfica apareceu entre eles. Era um vídeo. Uma gravação mostrava Helena muitos anos atrás, em uma reunião clandestina com indivíduos de aparência sombria. E no centro de tudo, uma revelação devastadora. Lucas viu seu nome sendo mencionado, associado a um plano que ele nunca soubera. Ladrões, traições e um crime oculto que ligava sua fortuna à vida de Maria. Os olhos de Maria se arregalaram. O que você fez, mãe? O choque destruiu a resistência de todos. O que Lucas acreditou ser somente sobre ele, agora se mostrava emaranhado em algo muito maior. Algo que poderia abalar o mundo que conheciam. O calor aumentou, as chamas começando a se infiltrar no banheiro. Mas a verdade, a horrível verdade, estava bem à frente deles. E a única resposta que Lucas poderia dar foi um olhar de horror e confusão. O que parecia ser um retorno à vida de sua filha se tornara um espetáculo de mágoa e traição. As chamas começaram a dançar em volta deles, mas o real inferno estava apenas começando. As chamas eram altas, dançando como se quisessem devorar tudo ao redor. O calor subia e a fumaça se espessava, enquanto a câmera holográfica mostrava Helena. Um fantasma do passado que agora se tornava um pesadelo. Lucas olhou para sua mãe, depois para Maria. As verdades estavam ali, expostas e cruas, mas algo dentro dele pulsava. A urgência era palpável. "Precisamos sair!" gritou.
O som dos gritos do lado de fora era ensurdecedor, mas ainda havia um ar de desespero naquelas palavras. As chamas começavam a lamparinar contra as paredes maltratadas. Maria estava paralisada, os olhos arregalados, e Helena parecia tensa, como se cada segundo fosse uma eternidade. Então, sem aviso, um estrondo ecoou através do banheiro. A porta atrás deles explodiu em pedaços, lançando destroços para todos os lados. Uma figura emergiu da fumaça, um corpo alto, todo vestido de preto. O coração de Lucas disparou. Era Carlos, mas não parecia ele. Fosse quem fosse, o olhar era sombrio e ameaçador. "Vocês acham que podem escapar?" disse Carlos. Seu sorriso havia desaparecido, substituído por uma expressão que exibia pura malícia. "Vocês todos têm segredos demais e eu não sou o único que gosta de expor verdades." Ele se aproximou, a risada se moldando em um riso gélido. "Sobre a sua fortuna, Lucas, e quem realmente você é." "O que você quer dizer com isso?" Lucas perguntou, a voz trêmula. Carlos ergueu um dedo. "Ah, Lucas, será que você não percebe? Você não é só um CEO. Você tem o sangue de gente poderosa correndo nas veias. Sua mãe nunca disse que seu pai não é quem você pensa que ele é." A revelação caiu como uma bomba. "O quê? Não!" Era impossível. Helena desviou o olhar. Uma onda de pânico a dominava. "Carlos, não faça isso!" gritou. A fumaça agora girava em torno deles, como se o ar estivesse se tornando espesso de mentiras. Lucas olhou para a mãe. "Diga que não é verdade, diga que você não..." As palavras falharam. A respiração ficou escassa. A dúvida penetrava em seus ossos. Como isso era possível? "Você precisa entender, Lucas", disse Helena. A vulnerabilidade em sua voz expunha toda a sua fragilidade. "Teu pai, ele era um homem que fez acordos. Acordos que arruinaram vidas. E você é parte disso. Não apenas da riqueza, mas dos erros." Antes que pudesse terminar, o teto do banheiro cedeu. Pedaços de gesso e madeira voaram. Um grito de uma mulher ecoou do lado de fora. A fumaça tornou-se uma parede opressora. O espaço era um furacão de sentimentos, lembranças e confusões. Lucas não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele apenas queria salvar sua filha. Salvar a conexão que mal tinha começado. Mas agora... "Você nunca percebeu que sempre esteve no centro de tudo, não é?" provocou Carlos. "O acidente, a queda da sua mãe, tudo isso não foi apenas uma tragédia. Você foi o catalisador, Lucas." Dolores seguiu como um eco tortuoso, aterrorizante. Maria segurou a mão da mãe. "Mãe, o que ele está dizendo?" A fragilidade daquela criança, agora adulta, era visível. Helena hesitava. A culpa a assombrava. Um nó se formava na garganta de Lucas. "Seu pai, sinceramente, ele não se importa. Você sempre foi uma ferramenta para ele." Carlos estava se divertindo. O olhar travesso e provocativo. A sua sorte e seu sucesso dependem do que ele fez, de quem ele realmente era. Ontem você era um príncipe. Hoje você é um prisioneiro. Lucas sentiu a adrenalina disparar. Havia tanta dor, tanta raiva. "Cale-se, você não sabe de nada!" gritou. Mas a dúvida começava a corroer suas entranhas. O que poderia ser mais devastador do que o que Carlos já havia soltado? E se tudo fosse verdade? Então o alarme começou a tocar, soando como um grito desesperado. As chamas já estavam praticamente em suas costas. A tensão fazia seus músculos se contraírem. Era uma corrida contra o tempo, mas a verdade estava nuvens de fumaça, cercando-os de um jeito inescapável. "Podem nos seguir, mas essa verdade não pode sair." Carlos riu novamente, um riso que ecoou com malícia.
como se estivesse se preparando para algo. O rosto de Helena ficou pálido, e Lucas sentiu que sua própria vida estava em uma corda bamba. Precisavam sair, ou seriam consumidos não só pelas chamas, mas também pelos segredos que poderiam destruir. Precisamos sair! Agora! Lucas gritou, puxando a mão de Maria para levá-la junto. Mas no fundo do seu coração, algo doía. Havia uma escolha a ser feita, e ele apenas começou a perceber as sombras ao seu redor. O que vinha pela frente era incerto, mas o tempo estava se esgotando. Lutem! Lutem por suas vidas, porque a verdade pode liberar uma dor ainda maior. Carlos sorriu sarcasticamente, e as palavras dele ecoaram enquanto a fumaça os envolvia, fazendo cada respiração mais difícil. O que vinha a seguir, o inferno estava apenas começando. O calor aumentava, as chamas dançavam mais perto. Lucas puxou Maria, mas Carlos continuava ali. O sorriso malévolo estampado no rosto, uma sombra do passado que ainda não havia deixado seus erros para trás. Você acha que pode se livrar de mim tão facilmente? O tom de voz dele era como um veneno, um desafio. Mas o que mais poderia Carlos revelar? Lucas sentiu uma onda de raiva e impotência. Chega! Gritou, a urgência pulsando. Ele queria proteger Maria, queria deixar tudo isso para trás. A fumaça entrava em seus pulmões, tornando cada respiração um esforço. E enquanto isso, as vozes se misturavam, ecoando no calor da confusão. Lucas, você não sabe a verdade, gritou Helena, os olhos cheios de desespero. Havia assuntos mais sérios em jogo, coisas que envolviam não só você. O som de sua voz se arrastava e tudo parecia girar ao redor deles. Carlos estava se aproximando, uma sombra sobre eles. E enquanto a tensão se acumulava, algo aconteceu. Uma explosão, não do incêndio. Um rugido poderoso e ensurdecedor proveniente do lado de fora. Como se o próprio chão estivesse se partindo. Era um som de destruição. Um pilar do prédio caiu, a estrutura tremendo sob um peso que ninguém podia ver. O banheiro, já vulnerável, explodiu em pedaços. O que era aquilo? Lucas ficou paralisado, os olhos fixos na porta. O que estava acontecendo lá fora? As vozes da multidão, os gritos, tudo se misturou em uma cacofonia. Ele sentiu o coração disparar, então uma sombra se moveu diante dele. Era um homem em chamas, correndo, gritando de dor. O caos havia se infiltrado na gala, atingindo o centro de tudo. Mãe, o que está acontecendo? Maria gritou, mas Helena não tinha palavras. A realidade estava se desmoronando e o passado se tornava presente em uma lufada de fumaça. Naquele momento, um nome escapuliu da boca de Carlos. E você não sabe, Lucas? Mas essa situação toda é por conta do que você fez com... O resto se perdeu em um grito de pânico. Com quem? Lucas explodiu. Cada palavra era um grito. O que você quer dizer? Carlos olhou para ele, os olhos cheios de um prazer maligno. Com a sua verdadeira família, Lucas. Você nunca soube. Era tudo um jogo de poder. E você era a peça que não percebeu estar sendo jogada. E isso foi como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? Um verdadeiro paradoxo. Uma revelação que não se encaixava. Lucas viu seus mundos colidirem, e um eco de dor ressoou dentro dele. Cada peça da sua vida estava se desconstruindo. Mas a porta se abria lentamente, revelando mais fumaça e caos. Um grupo de pessoas corria, as expressões de pânico e desespero estampadas em seus rostos. E entre eles, uma mulher. Ela parecia familiar. Lucas a conhecia. Isabel? A voz dele era apenas um sussurro.
Ela olhou em sua direção, os olhos arregalados. Lucas, você precisa saber a verdade. Era tudo que conseguiu gritar antes que a fumaça a envolvesse, levando junto não apenas palavras, mas segredos que poderiam mudar tudo. E então a estrutura do banheiro colapsou. O chão se abriu sob seus pés e Lucas, Maria e Helena foram arrastados para um abismo de escuridão. A única coisa que restava era o eco da revelação de Carlos. Uma verdade mais profunda do que podiam compreender. Tudo que era real, tudo o que pensavam saber, estava prestes a ser destruído. No caos da queda, a única certeza que Lucas tinha era que o mundo nunca mais seria o mesmo. E a verdadeira natureza de sua história estava se revelando entre as chamas e a fumaça. O impacto da queda os pegou de surpresa. Luzes piscando, fumaça engolindo tudo, e os gritos do lado de fora ecoando como um coro de desespero. Lucas olhou rapidamente para Maria e Helena, o coração disparado. Eles estavam cercados pelo caos, mas uma nova onda de intensidade começou a crescer dentro dele. Carlos, com aquele sorriso macabro, parecia se divertir com a situação, como se estivesse esperando pela hora certa para atacar. "O que você sabe sobre meu pai?" Lucas gritou. As palavras saíram como um grito desesperado, ecoando no ar pesado e quente. Mas antes que Carlos pudesse responder, uma explosão ensurdecedora estourou atrás deles. O banheiro desabou em um mar de destroços e fumaça. Lucas sentiu a terra tremer sob os pés e, em um impulso desesperado, puxou Maria e Helena para mais perto. "Vamos!" A pressão do momento fez seu corpo tremer. Ele estava prestes a se mover quando uma sombra emergiu da confusão. Lucas, era Isabel, a mulher que aparecera antes, mas agora com um olhar de pânico. "O que você está fazendo aqui? Precisamos sair!" Seu rosto estava coberto de sujeira, e os olhos brilhavam com um temor que Lucas nunca tinha visto antes. A tensão aumentou. "Você sabe o que está acontecendo?" Lucas perguntou, sem poder acreditar na reviravolta. "Você tem que nos contar!" Isabel hesitou, mas as chamas dançavam mais próximas. "Sim, mas não aqui! O que Carlos está fazendo? Ele não é quem você pensa que é?" As palavras ficaram suspensas no ar. O que Carlos sabia que nenhum deles conhecia? A sala estava se desfazendo ao redor deles, e a urgência dos gritos aumentava. Mas algo dentro de Lucas agora estava em turbulência. "O que você quer dizer? Ele é quem fez isso!" A confusão entorpecia seus sentidos. Como ele poderia estar por trás de tudo? Mas antes que Isabel pudesse responder, um som estrondoso reverberou. O teto cedeu novamente, e uma chuva de escombros desceu sobre eles. Lucas levantou os braços para proteger Maria, enquanto Helena se colocava à frente. O instinto de proteger a filha, palavras inundaram a mente dele. O que estava acontecendo? Qual era a conexão entre todos eles? No tumulto, uma imagem se destacou. Era um documento amassado que flutuou até eles, preso entre as tábuas caídas. Lucas se abaixou, apanhando-o rapidamente. Ao desdobrar, seus olhos se arregalaram. Era um recibo, enorme e coberto de sangue. Uma transação feita por Carlos em nome de Lucas. "O que é isso?" Sua voz tremia de incredulidade. Isabel olhou para o papel e blá blá blá, pálida como uma sombra. Mas então, Carlos apareceu de repente, com um sorriso aparente, como se estivesse esperando aquela reação. "Você realmente não sabe, não é, Lucas?" Ele disse fazendo um gesto para que todos começassem a correr. Na mente de Lucas, ele alterou a mente, sentindo-se traído de uma forma que nunca achou possível. Não pode ser verdade!" gritou. A verdade era um veneno que corria em suas veias, e as chamas agora dançavam em seu rastro. A sala estava desmoronando rapidamente, a fumaça se espessava. Maria estava pálida, e Lucas sentiu um nó na garganta. Ele precisava salvar a filha,
mas os segredos estavam finalmente vindo à tona. Se não fazemos algo agora, perdemos tudo. Isabel gritou, segurando Maria de um lado. Precisamos ir! E no calor da ação, uma verdade mais profunda foi quebrada. No meio do caos, quando todos estavam prontos para escapar, Isabel agarrou o braço de Lucas. A verdade é muito pior do que você imagina. Uma revelação chocante que ele estava prestes a ouvir. Mas o que poderia ser tão devastador? Que tipo de mentira inteira envolvia seu passado? A estrutura ao redor deles começou a ruir sob os pés. Não temos tempo. O que você quis dizer? Você é parte de algo muito maior, Lucas. Não só seu pai. Isso é apenas a parte mais fácil de entender. Ele se envolveu em algo obscuro e... Antes que pudesse continuar, as chamas criaram um novo pânico. A estrutura desmoronava. A sensação de que a verdade era cada vez mais sofreu o impacto da realidade. O que mais Lucas não sabia sobre si mesmo? Ele olhou para o recibo, o símbolo da ruptura, e imediatamente se lembrou do significado de tudo. Ele apenas queria que a conexão entre si e Maria florescesse. Mas como poderia quando a história dele era feita de mentiras? E no meio das chamas, uma nova porta se abriu. A opressão o seguia. Agora um senso de urgência sem igual tomou conta. Que havia sido revelado parecia estar longe do que poderiam suportar. A única coisa que restava era uma saída. Mas com cada verdade que surgisse, a tensão crescia, carregando consigo a pergunta aterrorizante. Até onde a escuridão de seu passado os levaria? E o que mais seu pai escondia? Lucas estava paralisado, segurando o recibo que tremia entre suas mãos. A fumaça invadia suas narinas, e o calor das chamas tornava tudo sufocante. Ele olhou para Isabel, seu olhar implorando por clareza. Mas o tempo não estava do lado deles. Isabel, o que você quis dizer? Que eu sou parte de algo maior? O que isso significa? A urgência em sua voz era palpável, e cada segundo que passava parecia um passo a mais rumo à catástrofe. Isabel respirou fundo, a expressão dela uma mistura de desespero e compaixão. Lucas, o que você não entende é que sua vida não é apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios. Havia um plano, um jogo, em que você sempre foi a peça-chave. Seu pai, ele fez escolhas que envolveram não só você, mas toda essa rede de pessoas. Ela gesticulou para a porta desmoronada, mas a fumaça, crescendo atrás deles, tornava a saída cada vez mais incerta. E se você não agir agora, a escolha não será sua. Seu futuro. Suas chances de conhecer quem realmente é de verdade. A voz de Isabel era como um choro no meio do caos. Maria estava petrificada ao lado dele, e a dor nos olhos dela duplicava a intensidade do momento. Então, um rugido distante ecoou, interrompendo a conversa. Era como se o próprio chão estivesse gritando. O que foi isso? Lucas perguntou, enquanto um tremor percorreu o banheiro e tudo ao redor parecia inquieto. A estrutura começou a desmoronar e ele percebeu que as coisas estavam prestes a se tornar ainda mais desesperadoras. Carlos, sempre à espreita, se manteve na retaguarda, com um sorriso cínico. Ele parecia genuinamente se divertir com o espetáculo à sua frente. Vocês realmente acham que podem se salvar de tudo isso? Disse ele, a voz soando tropicalmente ilógica no meio daquela calamidade. A verdade nunca lhes deixará escapar. Cale-se! Lucas gritou, mas o verdadeiro choque veio na forma de outra figura que apareceu abruptamente. Era uma mulher, de cabelos desalinhados e olhos frenéticos. Ao se aproximar, Lucas a reconheceu. Mãe, era o que conseguiu dizer. As palavras saíram como um sussurro. Helena, que deveria estar perdida em seus erros, parecia estar segura, mas tremia incontrolavelmente. Lucas, eu precisava que você soubesse. O que Carlos disse é verdade.
Você é parte de um legado mais sombrio, uma herança que você nunca desejou. As palavras dela cortaram como facas. Apenas a confirmação daquilo que ele não queria acreditar. O que você quer dizer? Ele disparou, a voz carregada de uma mistura de dor e raiva. O mundo ao redor começou a girar. A fumaça subia rapidamente, tentando consumir tudo, assim como a verdade o fazia. Helena apoiou as mãos no rosto, aflita. Quando você nasceu, estava sendo moldado para algo muito maior, Lucas. Sabíamos que um dia você enfrentaria isso. Cada palavra dela era uma facada direta no coração. A última revelação, porém, era que deixaria todos em choque. Você está destinado a ser um dos líderes desse legado. E Carlos, ele estava apenas esperando a hora de tomar tudo para si. As chamas agora se espalhavam com mais intensidade e o barulho da destruição se tornava ensurdecedor. Um desespero tomou conta de Lucas, enquanto ele tentava juntar os fragmentos de sua vida que estavam quebrados por causa daquela verdade. "Eu não quero isso!" ele gritou, mais para si do que para qualquer um ali. O tempo estava se esgotando e cada segundo parecia ser um ciclo de revelações que não estavam prontas para serem enfrentadas. Maria, enquanto isso, começou a tremer. "Pai!" "Sabe, mas a verdade é custosa." Helena colapsou, a dor estampada em seu rosto, mas as palavras de Carlos ressoavam. "E se você soubesse o maior segredo de todos, e se eu dissesse que Carlos é na verdade seu irmão?" O chão sob os pés de Lucas pareceu tremer. O mundo de certeza, tudo o que havia considerado real, até aquele momento estava prestes a desmoronar de uma vez. A revelação era devastadora. Ele e Carlos, irmãos? Naquele instante, tudo na mente de Lucas revirou. O que era verdade? O que realmente importava? As chamas se aproximaram e o tempo se esgotava para que ele decidisse o que fazer antes de as verdades e as mentiras os engolirem de vez. A fumaça se espalhava pelas paredes derrubadas do banheiro e o calor era quase insuportável. Lucas estava paralisado, segurando o recibo que revelava um legado sombrio. "Irmão? Como assim Carlos é meu irmão?" A incredulidade pesava em seu estômago, como se toda a realidade estivesse desmoronando. Helena, a mãe, olhava para ele com olhos desesperados, como se tentasse aparar a dor. "Eu não queria que você soubesse assim, Lucas. Não agora, mas era hora de você entender. A verdade sempre vem à tona." As chamas dançavam perigosamente perto deles. Maria segurou a mão do pai, seus dedos trêmulos, revelando o terror que ela sentia. "Precisamos sair agora!" Lucas gritou, e a urgência em sua voz deixou claro que não havia mais tempo para hesitações. Carlos, com aquele sorriso sarcástico, parecia se deliciar toda a situação, mas a fumaça e o calor estavam engolindo o banheiro rapidamente. Então, uma explosão ecoou do lado de fora, e o recinto tremeu. Os gritos de desespero do salão da gala se tornaram mais altos, como um lembrete de que ainda havia um mundo fora daquela queige de fumaça e chamas. "Sigam-me!" disse Isabel, puxando Maria para fora. E Lucas não teve escolha a não ser segui-las. Enquanto corriam, a visão de Carlos se dissipou, misturando-se à fumaça e ao caos. "Você não pode escapar de mim, Lucas!" Era o último eco de sua voz. Mas Lucas não se virou. Ele só queria proteger Maria, salvar a filha que acabara de descobrir. As memórias do que ele poderia ter sido como pai, mas não foi. O perseguiam. Porém, agora não era hora de se perder em arrependimentos. O grupo se movia em direção à saída, a luz do dia piscando ao fundo, quase como um farol de esperança. Lucas sentiu o peso do passado em seus ombros, mas a vontade de lutar por um futuro também o motivava. Eles passaram por escombros, a adrenalina pulsando,
Chegando à porta, uma explosão de luz fez Lucas fechar os olhos. Estamos seguros, pai? A mão dela. Enquanto saíam, o calor e a fumaça ficaram para trás. Mas o peso das verdades ainda permanecia. Mãe, o que vamos fazer agora? Maria perguntou, olhando para Helena, que parecia cansada, mas ainda firme. Helena olhou para os filhos, e uma nova determinação cresceu nela. Agora, nós lutamos pelo que é certo. Precisamos desvendar o que está por trás de tudo isso. Não podemos deixar que os segredos nos destruam. Lucas assentiu, sentindo que aquela era a nova verdade deles. Um caminho cheio de desafios pela frente, mas que poderiam enfrentar juntos. Uma nova jornada estava prestes a começar. Talvez não fosse somente sobre a riqueza, mas sobre redescobrir a família e o amor perdido. E enquanto olhavam para o horizonte, a esperança renascia entre eles, o que o futuro lhes reservava. A curiosidade ecoava na mente de Lucas, mas ele estava pronto para encarar qualquer tempestade que estivesse por vir. E agora, pessoal, este é o momento de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sempre apoiam o canal com essas ações.